Irmão, a graça e a paz, nosso Jesus Cristo, amém? Gostaria de convidar os irmãos Jó, capítulo 14, do 1 ao 12. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar em pé, aqueles que podem fazer a leitura. Vou repetir o texto, Jó, capítulo 14, do 1 ao 12, amém? Está escrito a palavra do Senhor. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias, cheio de inquietação. Sai como a flor, se seca, foge também como a sombra e não permanece. E só vês que abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que não tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecerá na terra a sua raiz, morre o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é, consumido sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levantará, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Amém? Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Amém, queridos? Poder sentar. Esse texto que acabamos de ler com o nosso irmão Antônio, ele expressa aqui a grandiosidade da Escritura, né? Tratando aqui do livro de Jó, como vocês sabem, o livro de sabedoria, livro de literatura poética. E vocês veem que o norte que dá esse texto é justamente sobre a brevidade da vida do homem. E eu quero aqui trabalhar com vocês sobre isso. E como é que a gente pode crer diante das inquietudes das nossas vidas? Se nós observarmos o verso 1, diz assim, olha, o ser humano nascido de mulher vive breve tempo e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, e foge como a sombra, e não permanece. Primeira coisa que nós podemos ver que a vida do ser humano, primeiramente, ela é curta. Diga, a minha vida, a tua vida, a nossa vida é curta. Além de ser curta, ela é cheia de inquietude, de inquietação. O ser humano nunca está satisfeito com o modo que está vivendo. O ser humano, por mais que esteja rodeado de amigos, de dinheiro, de bens, de segurança, de tudo aquilo que de fato é favorável à sua vida, mas paira sobre o seu coração uma inquietação. E aqui eu queria que nós estivéssemos pensando o que Jó tem a nos ensinar acerca disso. E diante da brevidade, da inquietude dos nossos corações, eu quero dizer que eu posso crer em Deus, e unicamente em Deus eu posso crer. Porque eu posso crer porque a minha vida não está restrita a essa terra, e unicamente a esta terra. Você vê que o grande patriarca Jó disse que o ser humano nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Repita comigo, breve e cheio. Diga comigo, breve e cheio. Para o tempo do ser humano aqui na terra, diz que esse tempo é breve. Para a inquietação, diz que a vida é uma vida cheia de inquietação. Há uma discrepância, um choque entre o breve e o cheio. Isso significa que o tempo é breve, mas esse pouco tempo breve que tivemos aqui, ele é cheio de inquietação.
E aí eu fico vendo o quanto a minha e a tua alma se angustia com a vida. A vida por si só é angustiante. Se você vê o próprio Jó, ele entrou em dilema, ele entrou em parafuso. Ele preferiu, diante dos dilemas de sua vida, ele preferiu a morte que a própria vida. Se você analisar os princípios de Freud, diz que o maior trauma do ser humano é a ação de nascer. O ser humano estava ali em quê? Num paraíso, sendo alimentado, sendo um ambiente favorável, não tinha frio, nem tinha quentura, um ambiente totalmente aprazível, e você é expulso daquele paraíso, e você chega a essa terra com as boas-vindas. Com as boas-vindas, a palmada no bumbum para chorar. E ao chorar, diz a narrativa científica, que a gente expande o pulmão. E a gente, muitas vezes, a gente quer respirar sem chorar. Mas diga, eu não posso viver sem um choro, sem a luta, sem um enfrentamento, sem a inquietude. A vida por si só, ela vem carregada dessas nuances. E aí mostra que ela é breve, mas ela é cheia de inquietação. Se eu fizer uma análise da minha pessoa que estou a conversar, a falar, a pregar, a propagar essas verdades ao crente que está mais distante aqui da tribuna, todos têm suas inquietudes, todos têm suas fragilidades, todos têm um coração apertado em dado momento. Mas aí eu quero dizer a você, encorajar você, meu amado, que diz que nós vivemos em um tempo muito breve, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha como a sombra. Repita comigo, diga, breve, cheio, flor e sombra. Em relação ao tempo da nossa terra, é marcada por algo breve, como uma flor, que também dá a ideia da brevidade. Já observou como é uma flor? A fragilidade de uma flor, o quanto uma pétala de uma flor, você tira uma flor, dependendo da flor, ela murcha de imediato. Aí mostra que a minha e a tua vida é semelhante do quê? A uma flor. É semelhante a uma, como é que diz? A uma sombra. Eu me faço deparar com aquela interrogação que Tiago diz, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. O que é a vida da gente, meus irmãos? E por que a gente é tão atraído com esse mundo? Porque nós damos tanta importância a tantas coisas efêmeras, passageiras, que a gente não sabe nem o dia que pode ser hoje, amanhã ou qualquer outro momento, de forma instantânea, que eu haverei de me deparar com a eternidade. Ah, pastor, a vida não é tão breve, não é tão breve diante da própria vida terrena, mas quando eu comparo a eternidade, é breve. É tão breve, para você ter uma ideia, que quando se vocês lançassem uma pessoa aqui para andar em determinado espaço, não é um espaço distante da Terra, mas a distância da Terra até certas extremidades da galáxia, você não consegue, porque automaticamente a minha vida é tão curta, que mesmo que eu voe a velocidade da luz, quando eu chegar lá, será o quê? Segundos diante da eternidade. O que é que eu quero mostrar aqui a vocês? Porque esse mundo tantas vezes nos encanta, porque esse mundo tantas vezes nos faz preocupados com comidas que a gente come hoje e tem que comer amanhã. Já observou as coisas que nos trazem inquietação? Os afazeres de casa, que a gente lava o prato agora, com meia hora já tem que lavar novamente. A gente paga uma conta agora, Carol, daqui a um mês já tem que começar o ciclo novamente, Jobson. Você vem, as pessoas dizem, não, eu estou doido que chega o final de semana para acabar, porque eu estou no trabalho, mas chega o final de semana, mas a segunda já está na porta. Estou doido para acabar o ano, porque de fato eu quero entrar de férias. Aí o que acontece? Quando você menos esperar, as férias se acabam.
Eu já vejo pessoas inquietas, eu estou doido para me aposentar, mas quando se aposentar vão se tornar pessoas ociosas, tão inquietantes quanto estão trabalhando. Porque o problema, meu amado, não está fora do ser humano, mas dentro do ser humano. Vocês compreendem? Os conflitos, eles não estão fora. Muitas vezes olha, o problema é Sumé, é a igreja congregacional. Não, o problema é os meus próprios dilemas interiores. E aí, ele diz aqui, olha, é breve o tempo, é curto, é cheio de inquietação, é como a flor, é como a sombra. E aí Tiago reitera essa verdade, o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta, e ele mesmo se encarrega de responder, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois desvanece. Sabe como é que ele compara a vida? Alguém que coloca uma água num bule para ferver, e à medida que está esquentando aquela água, numa ebulição profunda, a água vai evaporando e vai saindo. Quando ele vai buscar a água, já não tem mais nada, está o vazio, a água se evaporou. A vida é um vapor. Diga, eu sou um vapor, eu sou pó, eu sou cinza. Porque a inquietação das coisas terrenas toma lugar muito mais do que as coisas eternas. Onde a Bíblia faz uma interrogação profunda, irmão Jó, diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu estou falando de uma coisa que as cortinas vão se fecharem nessa terra e vão se abrir na eternidade. A gente vai dizer, rapaz, como era que eu era tão tolo e não saber que a vida é tão insignificante nessa terra, porque ela nos seduz tanto, porque ela traz tanto. A gente não está inquieto pelo céu, não. A gente não está inquieto esperando o céu, a gente está inquieto com as coisas da terra. E o que deveria primar o teu pensamento são as coisas da terra, do céu, não da terra. E a gente muitas das vezes está com a mente cativa a um pensamento terreno. Há uma das verdades nesses salmos, diz, ou pensai neste lá do céu. A gente aprendeu recentemente lá no livro de Filipenses, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é isso e aquilo, isso, ocupai o vosso pensamento. Como está o nosso pensar? A vida é fruto do pensar. Você sabia disso? Sabia que a inquietação na minha, no teu coração, é fruto do pensar acelerado? Nós estamos aqui na igreja, mas muitas vezes já estamos preocupando como é que diz, com a agenda de amanhã. Nós estamos aqui, mas com pensamento já pensando em chegar em casa, irmã Gracinha, e não pode ser assim. Vamos viver um momento, agora é o momento de eu me reunir com vocês, de a gente celebrar, de a gente abraçar, de a gente adorar o Senhor. Quando acabar o culto, não saia desembestado, abraça o irmão, dê um abraço nele, diga ele boa noite, diga ele boa semana, porque em dado momento, você vai buscar esse irmão, você talvez queira um abraço, você vai querer encontrar ele, mas ele não vai estar entre você. É breve a vida, eu sei disso, mas em dado momento, nós sabemos disso, mas em dado momento nós repetimos e caímos no mesmo erro, e vamos compreender o quanto é breve, o quanto é cheio de inquietação, mas diante da inquietação, já foi lido pela irmã Nena hoje, nessa noite, o Salmo 46, o verso 10, ele diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A gente tem que entender que eu tenho que ficar quieto, porque é Ele quem é o Senhor, é Ele que tem o controle, é Ele quem tem um domínio, Ele que tem as rédeas da minha e da tua vida. Aquietai-vos, diz o texto, no Salmo 46, verso 10, e sabeis que eu sou Deus. Eu preciso aprender a estar quieto. Amém, amados? Diga, em Deus eu posso crer. Diga, em Deus eu posso crer. E eu não posso crer em Deus, ao mesmo tempo crer em mim.
Eu não posso crer em Deus e ao mesmo tempo crer na fé, não, mas a fé em Deus. Eu já vi alguém achando que a fé cura. Não é que a fé cura, é o Deus da fé que cura. Não é a fé na fé, não é a fé em mim, não é a fé no homem, é a fé naquele que é capaz de fazer. E eu digo aqui a você, quando tudo se acabar, como diz aquele próprio hino, né? Castelo forte. Quando tudo ruir, quando as esperanças se acabar, saiba de uma coisa, Deus diz, eu continuo sendo Deus. Porque Ele não tem tempo, Ele não tem espaço, Ele não tem limite, Ele é Senhor. Amém, amados? E aí veja, em Deus eu posso crer, mesmo na brevidade, mesmo na inquietude. Eu preciso aprender a descansar em meio aos vendavais na minha e na tua vida. Amém? Segunda verdade, uma vida bem limitada frente à eternidade. Veja o verso 5, olha. Visto que os dias dos seres humanos são contados, o número dos seus meses estão nas tuas mãos, traçastes limite além dos quais não passará. Diga comigo, meus dias são contados. Diga, meus dias são contados. E meus dias têm limite. Diga novamente, diga, meus dias são contados. Já foram contados. Você compreende isso? Compreende ou não? Já foram contados e seus dias têm limite. Já observou que uma das inquietações que mais para o nosso coração é o medo de morrer? E a gente pensa que a gente, Alexandre, pode alterar o dia da morte. Se você vê, o salmista diz que os nossos dias, todos os dias foram escritos no livro, no registro do Senhor. Ele deu o ponto inicial e Ele que deu o ponto final. A gente, nós muitas das vezes pensamos que eu digo, hoje é o meu ponto final. E Deus disse, não, é reticência. Hoje é reticência. Eu disse, não, chegou o ponto final. Por isso que você vê que ele diz assim, olha, visto que os dias do ser humano são o quê? Contados. Eles estão contados ali. E deixa bem claro que o número dos seus meses estão o quê? Em suas mãos, ou seja, está dentro do domínio dele. Aí ele prossegue dizendo assim, traçaste um limite além dos quais não passará. Diga, Deus colocou um limite e eu não posso passar no limite que Deus designou. E se tem um limite, Ele tem um domínio, Ele passa um risco. Uma coisa tremenda que você talvez nem perceba, mas já observou o limite do mar? Jó fala, né? Já observou como é que o mar, ele vem e fica até ali, ele não passa. Podia ultrapassar. Já observou a grandeza de que é o universo, a terra está presa no vácuo, no espaço, e não cai, feito um elevador, está ali, e ela não está simplesmente presa, ela é suspensa, mas ela está girando em torno de si, em torno do Sol, em torno de todas os demais, dançando, uma dança perfeita, que elas não se chocam entre si. Aí vem as pessoas e dizem, não, isso foi uma explosão, isso foi uma casualidade. Eu digo, não, foi um Deus, o Deus que arquitetou tudo. Ele fez e Ele assinou. Agora Ele assinou a grande criação, e essa pequena criação que sou eu e que é você. É assim, meu amado, eu sei que eu sou inquieto, eu sei que eu sou inseguro, e talvez eu sei que você também é inseguro, como eu sou inseguro. Porém, lembre de uma coisa, Deus diz, eu tenho um limite, tudo está contado, tudo está dentro do meu controle. E Ele diz o que para mim e para você nessa noite? Diz, aquiete-se
minha alma, por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você talvez entrou nessa noite com inquietação. Deus diz: aquietai-vos. Quietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Ele diz para o meu coração: aquiete-se, porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Amém, amados? E aí ele prossegue no verso 7, dizendo: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, não cessarão os seus rebentos, se suas raízes envelhecerem na terra, e o tronco morrer no chão, aí, ao cheiro das águas, brotará, dará ramos como a planta nova. Por fim, diga: em Deus temos esperança nesta vida, mas sobretudo na vindoura. Atente comigo quando ele diz assim: olha, há esperança para a árvore o quê? Árvore cortada. Diga: cortada. A árvore cortada, diz o texto, que dará o quê? Brotos, rebentos. Você sabe o que é o significado de rebento? É a mesma coisa quando você poda uma árvore e sai um galho novo. Daquele galho novo vai sair futuramente um broto, para o broto colocar um fruto. Deus diz: olha, mesmo que você ache que é frutífero, eu sou capaz de fazer você prosperar, frutificar, crescer. Ele diz: olha, há esperança para a árvore o quê? Cortada. Alguém pode estar cortado nessa noite. É um estágio que não é tão agudo, não é tão profundo, mas diz assim: é uma árvore cortada, mas mesmo assim voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Você pode estar na instância do cortado, da árvore cortada, mas você pode estar num estágio muito mais agudo e profundo. Vamos lá? O verso 8: se as suas raízes envelhecerem. Eu te pergunto, qual é o mais difícil uma árvore frutificar? É uma cortada ou uma com uma raiz velha? Alguém pode estar com as raízes velhas, com a vida num estágio de desânimo pior do que outro. Um pode estar na instância do cortado, outro pode estar na instância de quê? Do que? Das raízes envelhecidas e do seu tronco morrer. Já analisam, diga: árvore, aliás, raízes velhas e tronco morto. Vamos lá? Sobra o quê? É como dizer assim: o tronco morreu. Agora, as raízes não morreu ainda, mas está velha, está caminhando. Não é verdade? E tem gente, Alexandre, que muitas vezes está nesse estágio. Não é que as folhas caíram, não. É porque o quê? As folhas secaram, Jobson. E a gente corta a folha para dizer: não, mas tem o tronco. Aí vai o tronco, seca, morre. Aí fica só um resto de raiz. Eu não sei se tem gente a me ouvir, ou talvez a gente presente aqui, ou ao ouvir essa mensagem. Deus é sabedor de tudo, que está num estágio de raízes quase mortas. Eu não digo tronco morto, eu não digo sem folha. E tudo isso significa sem esperança, desanimado, sem perspectiva, sem sentido para crer no amanhã. E ele diz assim, olha, diga comigo: se as raízes envelheceram na terra, se o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, dará frutos, dará ramos, e como planta nova. Deus é um Deus de renovo. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de trazer à tona quando as folhas já não existem, quando os galhos estão secos,
quando o tronco está morto, quando já está caminhando para a raiz secar. Deus diz: eu sou capaz de dar vida. Eu sou capaz de dar vida. Eu sou capaz de dar renovo. E minha oração final é essa: que Deus traga renovo. Que Deus traga renovo sobre as nossas vidas. Que Deus traga renovo, que esse renovo venha resultar em nossas vidas, sabe o quê? Brotos novos. E desses brotos novos virão frutos novos. Porque o Deus o qual estamos adorando aqui é um Deus de restauração, meu amado. Eu dizia essa semana, nós estamos numa crise profunda, nós estamos numa crise em que as pessoas pensam que tem que ter formação disso, daquilo, certo, pode ter 1000 psiquiatras, pode ter 1000 psicólogos, eu sei que ajudarão, mas a maior crise minha e sua está dentro de mim, está dentro de você. Cabe você entender que não há esperança para você, mas Deus me faz sonhar em meio ao estado de desesperança. Jacó sonhou, deitado, dormindo em uma pedra. O travesseiro de Jacó foi uma pedra. E eu lembro muito bem que um Senhor em dado momento me fez entender essa verdade. Jacó não simplesmente dormiu, irmã Clarice. Jacó sonhou. E você sabe, Alexandre, que para sonhar tem que ter um estágio de um sono que profundo. Você quer sonhar, tem que descansar. Zé Neu, tem que deitar. Dilmácia, tem que relaxar, dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E quando a gente descansa, a gente dorme, e ao dormir, nós sonhamos. Onde? Em ambiente inóspito, no deserto, na solidão. Aquele homem estava só. O que ele tinha era ali uma pedra como o seu travesseiro, e nisso o Senhor faz ele sonhar. Não importa onde você esteja, se esteja com um travesseiro de pedra, Deus me faz e te faz sonhar. Deus me faz e te faz o quê? Entender que essas raízes quase mortas poderão ter vida e darão ainda frutos e frutos novos. Amém, amados? Por fim, como título de aplicação, eu queria dizer simplesmente para vocês: olha, vivemos em função de uma promessa, algo vindouro, e a promessa é essa: a vida eterna. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 25. Diga, começo. E a promessa é essa. Qual é a promessa? A vida eterna. Sabe o que nos faz prosseguir na caminhada? Diga, a promessa. Que promessa é essa, pastor? De novos céus, nova terra. A promessa que nós temos é de que quando tudo aqui findar, o céu, de fato, é a minha e a tua morada. Portanto, eu quero encorajar você a não desistir. Eu quero encorajar você a prosseguir. A você, como diz a Bíblia, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Você diz lá em Hebreus, que os pais da fé fizeram o que? Da fraqueza, tiraram força. Diga, eu não sou forte, mas creio no Deus forte. Posso, mas eu posso. Em quem? Em Deus. Todas as coisas. Deus te abençoe. Que a raiz quase morta, o Senhor traga vida, vida e vida.